Vocês já veem minha tela? Sim. Então, tá bom. Então vamos lá. Bom, então, o programa Reconecta, né, ele surge aí de uma integração e da necessidade de se discutir as questões ambientais na região metropolitana de Campinas. A RMC, então, ela possui aí mais de 3 milhões de habitantes, sendo aí 90%, né, de sua área urbana, são 20 cidades ao todo, Campinas é a cidade polo, né, a cidade sede aí da RMC. A gente tem um PIB aí de 2,7%, né, do PIB nacional, e do estado representa quase 8%. A gente ainda tem as áreas agrícolas, né, coexistindo aí com a área urbana, e por conta do nosso histórico de ocupação, né, de impermeabilização do nosso solo, aterramento de nossas áreas de brejo, de nascentes, de supressão, a gente tem hoje praticamente 15% de remanescentes ainda naturais do estado, na nossa região metropolitana, que são todos esses fragmentos em verdinho aqui, todas essas pinturas, né, esses pontinhos em verde aqui, que são os remanescentes que restaram. E são fragmentos aí que estão principalmente desconectados, né, não há uma ligação entre eles, muitos deles estão isolados. Esse mapa não traz aqui o nosso viário, né, que as principais rodovias do estado cortam a nossa região metropolitana, o que dificulta também esse processo de conexão, mas o fato é que a gente tem aí 15%, segundo o inventário florestal, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, publicado no ano passado, a última atualização, e fragmentos aí menores que 100 hectares, muitos menores que 50. Então, só para vocês entenderem um pouco do cenário que a gente tem hoje na região metropolitana. Bom, então, dessa necessidade de discutir as ações para além do território, a princípio de Campinas, né, que a gente, a partir do momento que a gente identificou quais eram os nossos fragmentos aqui em Campinas, pelo Plano Municipal do Verde, a gente entendeu que as ações não deveriam se limitar ao nosso território, que quando a gente está trabalhando aí, principalmente conservação, biodiversidade, a gente tem que extrapolar, não dá para pensar em planejamento só dentro de um único território. Então, a gente expandiu e levou uma proposta de integrar, né, as ações vinculadas à preservação e conservação da fauna e flora para a região metropolitana, para os 20 municípios. A gente fez isso, a princípio, por meio da Agência Metropolitana de Campinas, né, a GEMCamp, que é quem hoje responde aí pelos assuntos da RMC. E aí, então, lá em 2017, por meio dessa iniciativa, né, entre Campinas, a GEMCamp, a gente conseguiu um espaço com os 20 municípios, então surgiu o programa Reconecta RMC, e no final de 2017, a gente já tinha um termo de cooperação técnico assinado aí pelos 20 prefeitos da região, pautado para subsidiar aí ações conjuntas voltadas à preservação e recuperação da fauna e flora. Ainda em 2017, a gente participou, enquanto região metropolitana, de um edital disponível, né, pelo ICLEI, que é uma organização não governamental que trabalha com a pauta dos governos locais, né, pela sustentabilidade. Então, são eles aqui que hoje estão fazendo a recepção aqui da nossa reunião, né, é um parceiro, que por meio, então, desse edital, do projeto Interact Bill, ele veio apoiar as regiões metropolitanas com esse olhar de conectividade, da conservação, mas também trazendo aí um novo elemento que era a avaliação dos serviços ecossistêmicos. Então, quando a gente tem um Reconecta e todo esse apoio, né, principalmente aí, expertise do ICLEI trazendo Interact Bill, esse projeto ganhou um grande impulso, né, e aí a gente começou a delimitar e identificar quais eram as ações prioritárias, né, para a nossa região. E uma delas foi definir uma área de conectividade, né? Essa área de conectividade, ela foi desenhada aí pelos técnicos, né, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente, da RMC, e olhando para quais eram as áreas prioritárias ambientalmente de cada cidade. E a partir disso se traçou, né, a gente fez um traçado aí desenhado à mão primeiramente, né, que depois aí foi já referenciado e se tornou área de conectividade, ligando, então, as áreas estratégicas para a biodiversidade, para lazer, abastecimento de água e também para a provisão de outros serviços ecossistêmicos. Então, não passo aí, né?
esse desenho aqui, esse mapa, ele representa essa área de conectividade. Então, em laranja, a gente tem aqui a divisão, né, entre os 20 municípios, e em verde é esse traçado da área de conectividade, ligando esses principais locais, que são unidades de conservação, bacias de mananciais de abastecimento de água para cidades, parques públicos. Então, cada cidade reconheceu e, a partir de então, a gente fez esse traçado. Então, desde 2018, onde a gente foi consolidando esse desenho, o Reconecta ele foi avançando, foi trazendo outros elementos que não só a gente trabalhar em cima desse formato, do que a gente queria, né, estar de fato ligando aí entre as cidades, mas também capacitando as equipes técnicas, dialogando muito com o Estado, e aí foi ampliando muito o escopo desse projeto. Até que, finalmente, esse ano, em abril de 2021, a gente lançou o Plano de Ação para a Implementação da Área de Conectividade, que traz aí as principais diretrizes e objetivos, metas, inclusive, indicadores, para a gente conseguir, de fato, implementar aí até 2030 a nossa área de conectividade, ou parcialmente, né, aquilo que a gente conseguir avançar, mas a nossa área de conectividade ela está muito pautada em alguns pilares, né, porque a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando de uma conectividade num contexto prioritariamente urbano e que a gente tem grandes desafios, né? Então, para isso, a área de conectividade ela não pensa só na conexão por meio dos corredores ecológicos, mas traz outros componentes aí para a gente conseguir, de fato, essa implementação. Um deles é a arborização urbana. Então, quando a gente está pensando nas cidades, a gente tem cidades, por exemplo, como Hortolândia, em que ela é 100% urbana, né? Então, a gente tem que pensar que a arborização ela se torna um componente extremamente importante para a biodiversidade, que espécies nativas, que espécies de fauna a gente quer atrair. Então, um dos pilares que vem para consolidar a área de conectividade é a arborização urbana. Ainda no contexto urbano, a gente também traz a infraestrutura, né, dos parques lineares, que são aqueles parques associados à recuperação das áreas de preservação permanente dos cursos urbanos, né, dos cursos hídricos urbanos, mas associado a equipamentos de lazer, para uma prática de esporte, de contemplação, também ligados muito à mobilidade urbana, né, essa mobilidade ativa. Então, os parques lineares eles são tratados como um outro pilar dentro das nossas estratégias de implementação. O terceiro são os corredores ecológicos, que é o que a gente tem aqui. A gente vai focar hoje mais nessa apresentação, que é justamente a recuperação das áreas de preservação permanente, associada a reservas legais, nas áreas rurais. Então, o que nos interessa muito aqui hoje é entender como as casas de agricultura, sindicatos rurais, Embrapa, Instituto Agronômico, né, a Secretaria de Desenvolvimento regional, elas conseguem nos ajudar muito nesse approach, nessa abordagem com os proprietários rurais para a disponibilização de suas áreas, interesse em trazer isso para um banco de áreas verdes para reflorestamento, né? Então, é aí que a gente vai considerar, considerando que são áreas particulares, como que a gente consegue aí dialogar com os proprietários rurais para a recuperação, principalmente das áreas de preservação permanente. Bom, o quarto pilar aqui, então, é o de fauna silvestre. A gente não consegue aí pensar, né, assim, somente na restauração florestal, se a gente não pensar também nessa componente que é a fauna, pensar ela tanto nas áreas rurais como nesse contexto urbano, então tem um pilar específico. Além disso, como eu disse no começo aqui da apresentação, a gente tem as rodovias aí cortando as cidades e cortando também as possibilidades aí, na verdade, dificultando essas possibilidades que a gente possui de conectividade. Então, pensar em passagens de fauna, em formas de mitigar os atropelamentos que são incidentes aqui na região, também a gente trata nesse pilar, além de formas de forma conjunta, como que a gente consegue trazer para a nossa região aí um centro de reabilitação de animais silvestres, um CRAS ou um CETAS. Além disso, é muito importante que a gente discuta também toda a parte legal, né? Então, a regulamentação, toda a parte de normativas, como que a gente consegue consolidar toda a nossa área de conectividade, por exemplo, dentro do principal instrumento de planejamento da região metropolitana, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, os mecanismos de compensação, então, como que eu consigo, de fato, viabilizar a recuperação das APPs nas áreas rurais, existe algum mecanismo que possa incentivar os proprietários a receber plantios, então a compensação é discutida dentro desse pilar, além de toda a questão da fiscalização. E, por fim,
Um pilar que ele passa aqui por todos os outros, né? Pelos outros 4 pilares, que é o de articulação e comunicação, e que é muito do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, não é só divulgar o projeto, o programa Reconecta, o projeto Interactive, o programa Nascentes, mas a gente conseguir chegar nos diferentes atores, né, trazendo ali o tema que é de interesse, entender as interfaces, o papel de cada um, e para isso, então, a gente tem um pilar específico que nos ajuda aqui a se comunicar, né, divulgar e avançar no nosso trabalho por meio do pilar de articulação e comunicação. Bom, e aí, então, agora a gente focando principalmente no corredor, né, no pilar de corredores ecológicos. Ele é fundamental aí, não só para a questão da biodiversidade, mas para a gente não, acho que a gente está até atrasado, né, na discussão aí do enfrentamento das mudanças do clima, da vulnerabilidade hídrica que a nossa região possui. Então, esse pilar, ele aborda outras temáticas para além só da recuperação, das APPs, né, do que a gente já tem ali de obrigação dentro do Código Florestal, e para isso, como eu antecipei aqui, a gente precisa muito do envolvimento dos proprietários rurais, das parcerias com as entidades rurais aqui, para essa abordagem, essa comunicação aí, para a gente chegar em quem de fato vai nos ajudar aí nessa restauração. E, além disso, também é muito importante que a gente consiga aí consolidar a formação desses corredores, aumentando a nossa cobertura vegetal da região, que essa recuperação ela traga aí locais, né, receptivos para a nossa fauna também. Além disso, né, toda a recuperação aí das áreas degradadas e preservação dos nossos recursos hídricos. Então, dentro da nossa área de conectividade, com outro parceiro, que é a WRI Brasil, a gente também conseguiu delimitar quais eram os traçados mais fáceis de conectar por meio aí de análise de geoprocessamento, considerando todo o uso do solo, né, também as rodovias, e o caminho aí que seria mais viável, mais curto para a gente conseguir conectar. Então, em verde a gente tem a nossa área de conectividade, que é mais ampla, que comporta aí todos esses pilares, né, mas em roxo a gente tem principalmente os caminhos para consolidar os corredores ecológicos. Então, esse traçado aqui em rosa, em roxo, né, a gente pretende aí consolidá-lo, pelo menos 50% dele até 2030. O que significa aí 50%, né? Então, o total dele é 11.420 hectares, né, o que seriam mais ou menos aí 19 milhões de mudas. Se a gente conseguir plantar aí pelo menos 10 milhões até 2030, eu acho que a gente já consegue avançar muito na consolidação dessas áreas. A nossa área de conectividade, aí ela comporta aí 63% dos cursos hídricos da nossa região metropolitana e abrange 43% da vegetação nativa. Então, uma área extremamente importante, né? E nesse quadro aqui, a gente traz, por município, o quanto significa aí que a gente precisa, ou que esse mapeamento ele indica aí como prioritário vai ser restaurado dentro do corredor ecológico, né? Então, a gente tem aqui Americana, 157 hectares, Campinas aí tem um desafio de 4.156 hectares. Então, a gente trouxe aqui, cada município pode conhecer melhor quais são os seus desafios aí para a gente conseguir conectar, mas o total aí são 11.420 hectares. Então, é um desafio aí grande. Não é pouca muda que a gente precisa plantar. A gente tem que lembrar que a restauração ela não envolve só plantio, né? A gente tem regeneração natural, então há medidas, inclusive, muito mais baratas, econômicas e viáveis aí também que a gente pode discutir, avaliar e lembrar também dos sistemas agroflorestais, né? Então, é um combo aí de ações que a gente pode fazer visando a implementação dos nossos corredores. E aí, um dos mecanismos, né, de restauração é por meio aí dos bancos de áreas verdes. Então, convido todo mundo aqui hoje a restaurar junto e, portanto, a Cláudia vem hoje mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso por meio de um programa aí já bastante sólido no estado, que é o programa Nascentes. Então, Cláudia, está com você agora para explicar para a gente como que nós vamos fazer isso junto. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a somar esforços com a gente para enfrentar esse desafio grande em área e em número de pessoas envolvidas. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês já estão vendo?
Sim, a gente vê no seu formato de apresentação, com as suas anotações. Não sei como você prefere apresentar. Como eu mudo? Vocês sabem me ajudar? Talvez se você encerrar a apresentação e apresentar novamente. Ah, talvez ali mesmo onde você estava. Embaixo, do lado da lupa. Isso, aí mesmo. Aqui? Isso. Agora tá preto. Não, tá bom. Então, recomendo fechar, parar o compartilhamento. Deixa eu ver. Só fechar. E compartilha novamente. Quando você está no formato de edição, apenas ali no cantinho inferior direito, tem uma opção para você apresentar. Eu acho que ele vai direto. Mais um minuto aqui. Isso, aí mesmo. Já entrou, gente? Não. Não, fica mais uma vez. Ainda não. Tá um pouco lento aqui pra gente. Tá preta a tela pra gente. A gente também. Agora foi? Foi, agora foi. Vou voltar. Essa é a Aline. Como a gente não pode ficar duas pessoas sem máscara, a gente está dividindo uma em cada lugar. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês também como surgiu o projeto, desde quando ele acontece e os instrumentos que a gente trabalha, sendo que hoje a gente vai dar ênfase no que a gente acredita que é mais importante para o Reconecta. Bom? O Sistema Ambiental Paulista, ele já teve várias ações e projetos de restauração ecológica espalhada pelos órgãos que formam o sistema, mas a partir da crise hídrica de 2014, nós vimos que era necessário unir esforços de todo mundo que trabalha aqui no Sistema Ambiental Paulista e pensar uma solução de longo prazo para que seja mantida a biodiversidade e cada vez mais a gente possa segurar e trabalhar para ter segurança hídrica, né? Então, a gente viu que a restauração ecológica é uma das maneiras de ter uma solução mais a longo prazo do que ficar trabalhando com projetos e ações mais espalhadas. Então, nasceu o programa Nascentes em 2015, muito impulsionado por essa crise hídrica de 2014, e também porque... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não? Bom, porque a gente tinha alguns entraves para fazer restauração aqui no estado, além da questão financeira, né? A gente sempre tinha a queixa de que os restauradores que precisavam restaurar a área, eles não conseguiam encontrar. E, às vezes, quando encontravam, não tinha expertise para fazer essa restauração, essa compensação, cumprir esse compromisso, ou até mesmo quem gostaria de fazer uma restauração voluntária, às vezes não conseguia muito fazer isso. Se procurava a fundação, se procurava a CETESB. Então, um dos objetivos do programa é solucionar todos esses entraves, otimizar os resultados dos investimentos que chegavam para a restauração e também facilitar o cumprimento das obrigações legais. É um programa que tem 0 orçamento destinado a ele, específico. Então, com isso, a gente trabalha na base da conversa e da articulação, fazendo com que as pessoas jurídicas que têm a obrigação de restaurar entrem em contato com aquelas pessoas que têm a área para restaurar, mas não têm o dinheiro necessário para fazer a restauração nesse momento, ou não gostaria de disponibilizar os recursos para isso, e também conversar com quem sabe fazer isso muito bem, para que quando a gente tenha o recurso, que seja uma coisa bem feita. Bom, nós temos trabalhado nesses últimos 5, 6 anos por meio de alguns instrumentos. Vou falar primeiramente da resolução Secretaria do Meio Ambiente de 2017, a resolução 7, que ela veio de uma maneira que a gente pudesse priorizar quais
eram as áreas mais urgentes para receber a restauração, de maneira que a gente tivesse um maior ganho ambiental com o mesmo investimento. Então, com base em variáveis para biodiversidade e segurança hídrica, os municípios ganharam uma classificação de acordo com a prioridade, que vai de baixa a muito alta, tá? Esse é um mapa de 2017, ele está agora no momento passando por um processo de revisão com o auxílio de um laboratório da Exalc, USP, com novas mapas, novas tecnologias e outras pessoas ajudando a pensar também. Provavelmente a gente entre o ano com esse mapa um pouco modificado. Então, qual é o principal instrumento para direcionar? Sempre, não necessariamente, a compensação ela precisa ser feita no mesmo município onde foi feito o dano ou a vegetação foi suprimida. Sempre numa classe igual ou de maior prioridade, de maneira que, se o restaurador escolher uma classe superior ou duas, ele ganha desconto no total de área a ser restaurada. Quanto tem que pagar do próprio bolso, né? Contando que, às vezes, uma única muda pode custar R$5, dependendo, isso representa uma grande economia e direciona para o lugar mais urgente que precisa de restauração. Então, esse é o resumo da nossa resolução, a ideia básica dela. Um outro instrumento muito importante que a gente trabalha aqui no Programa Nascentes é o nosso banco de áreas públicas e privadas. Qual é o nosso objetivo? Aproximar quem tem que restaurar com quem tem a área para restaurar. A gente faz uma brincadeira de que é o Tinder da restauração, né? A gente trabalha no esforço de fazer esses casamentos. As áreas públicas, nós temos uma parceria com o ITESP, né? Que tem 3.079 hectares disponíveis para restauração somente em APP, em 29 municípios, mais concentradas na região do Pontal do Paranapanema, mas em outros lugares também. E também temos áreas disponíveis para restauração nas unidades de conservação da Fundação Florestal. São 22 unidades de conservação e quase 4.000 hectares disponíveis nessa modalidade. O Programa Nascentes serve aqui de vitrine para que essas áreas fiquem expostas no nosso site através do DataGel, que é um sistema de informação bem interessante, tem muitos dados lá e é acessível a todo mundo que queira procurar. As áreas do ITESP, a prioridade é dada pela prioridade do município. E as unidades de conservação também, exceto quando for parque estadual, floresta estadual e estação ecológica, que, no caso, se você quiser restaurar área nesse tipo de unidade de conservação, ele sempre vale como muito alta prioridade. Isso também, com isso, a gente incentiva que sejam restauradas áreas em unidades de conservação. E também temos o nosso banco de áreas do Cadastro Ambiental Rural. Ele é possível porque nós temos o nosso Cadastro Ambiental Rural, é um sistema estadual, a gente não fez o cadastro no sistema nacional, porque já trabalhávamos aqui com um sistema integrado de gestão ambiental, onde estão concentradas todas as informações ambientais do Estado. Então, optou-se por fazer um módulo de cadastro ambiental rural dentro do sistema que nós já tínhamos várias informações. E, com isso, nós conseguimos ter 28.000 propriedades cadastradas no Banco de Áreas do CAR, somando 107.000 hectares. Parece bastante, e realmente é. Como essas áreas vieram parar aqui no DataGel, no nosso banco? Eu não sei se todos vocês já tiveram acesso a ver como o CAR funciona, mas dentro do Cadastro Ambiental Rural tem uma aba chamada Declaração, onde cada proprietário, ou ser, marcou as opções que, de acordo com a sua realidade.
aqueles que marcaram a opção, gostaria de disponibilizar as APPs da minha propriedade para restauração com recursos de terceiros e permito que entre em contato por telefone e e-mail, se ele clicou aqui nessa declaração, automaticamente o limite da propriedade das APPs deles vai lá para o nosso DataGel, porque ele conversa com o CAR e conversa com o SIGAM. Então, aqui ele diz que ele disponibiliza as APPs, e o nome do nosso programa é Programa Nascentes, porque é um programa simbólico, né? Mas não são só essas áreas que a gente disponibiliza. Se a gente conversar com o proprietário e a propriedade estiver num município de alta ou muito alta prioridade, ele pode disponibilizar também a reserva legal e até a área comum da propriedade, se ele tiver vontade de receber restauração, em municípios de alta e muito alta prioridade. Então, aqui, só para ilustrar um pouquinho o CAR, ele desenha em cima da imagem de satélite ou fotografia aérea, desenha o limite da propriedade, desenha a vegetação nativa, desenha as nascentes e os cursos hídricos, os rios com mais de 3 metros de largura e com menos. E aí o programa, o sistema, ele gera as APPs obrigatórias automaticamente. O que entra no nosso banco de áreas? Somente a área de preservação permanente que não contém vegetação nativa. Então, não é nenhuma área útil para o proprietário rural. É a área que já deveria ter vegetação nativa, mas não tem. Então, ele pega, é assim que o programa faz. Ele pega a APP, recorta aquele polígono onde tem a vegetação nativa e o que sobra é o que ele envia para o DataGel. O que aparece lá no DataGel? O número do cadastro ambiental rural, o município onde está localizado e o número de área, o tamanho da área disponível para restauração naquela propriedade. Por que só isso? Porque os dados do CAR são sigilosos, tanto por legislação estadual quanto nacional. Como que o restaurador faz para encontrar essas áreas? Lá no nosso site tem um link Encontre Áreas, as áreas do CAR. Então, ele clica ali onde diz áreas do CAR. Nesse link contém a explicação de como ele faz essa pesquisa e também um formulário para ele fazer a solicitação para a gente. Ele faz a pesquisa, identifica lá quais as propriedades que têm a área mínima que ele necessita, anota o número do CAR, preenche o formulário, a gente recebe aqui a solicitação, então a gente, por ordem de recebimento de solicitação, entra em contato com o proprietário, por telefone ou por e-mail, porque são essas as maneiras que a gente sabe por meio do CAR, né? Ou o telefone que ele colocou lá e o e-mail que ele cadastrou no CAR. É essa a nossa fonte de informação. Se o proprietário demonstrar interesse, a gente passa o contato do proprietário diretamente para o restaurador fazer essa negociação, acertar os detalhes, tirar todas as dúvidas necessárias, fazer o acordo que for necessário entre as partes. O programa Nascentes não interfere nessa negociação. Quem procura o banco de áreas do CAR e os nossos outros bancos de áreas? São principalmente pessoas jurídicas, ou diretamente o empreendedor que precisa compensar, ou uma consultoria que está representando esse empreendedor, ou uma pessoa física mesmo. Essas pessoas jurídicas, geralmente, 83% delas vêm porque elas precisam cumprir alguma obrigação legal. E dessas, 77% vem por causa de licenciamento da CETESB. Então, a gente pode dizer que boa parte do nosso público vem para cumprir uma obrigação da CETESB, mas recebemos também demandas de Ministério Público, de licenciamento municipal, pedidos para
para restauração voluntária, cai de tudo aqui, informações. E onde que estão mais localizadas, mais focalizadas essas demandas? Muito grandiosamente disparado na UGRI do PCJ. Mais da metade da nossa solicitação, ela está direcionada para as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Também temos um número expressivo no Alto Tietê, no Paraíba do Sul, Sorocaba, Médio Tietê, mas o nosso número mais volumoso é no PCJ mesmo, que é a região do Reconecta. Bom, nossos desafios. Parece que a gente tem um banco de dados gigante só esperando para ser restaurado, mas temos também gigante ao desafio. Por quê? Porque essas informações, só para começar a história, dos proprietários, já estão desatualizadas, né? O CAR começou em 2015, são 6 anos, mas em 6 anos acontece muita coisa. A começar que quem tinha telefone fixo praticamente não tem mais, né? Todo mundo desligou o telefone fixo. Eu que participei de mutirões para fazer o CAR, e acredito que muitos aqui dos colegas da CAT e dos sindicatos, da Embrapa, todo mundo que trabalhou em mutirão para ajudar os produtores a fazerem o CAR, perceberam que muitos deles não tinham e-mail. E foi criado um e-mail na hora, ou deram um e-mail do filho, ou deram um e-mail de alguém que tinha e-mail. Então, a gente busca entrar em contato com o proprietário por esses dados que a gente não consegue mais acessar. Então, a gente tem um sucesso muito baixo ligando para produtor, ou esperando que esse e-mail retorne. Um outro desafio é que alguns desses proprietários tiveram um e-mail feito por uma pessoa, ou no escritório de contabilidade, ou até, às vezes, mesmo na Lan House. E alguém clicou lá, foi clicando declaração. Às vezes, quando a gente consegue falar com o proprietário, ele disse, eu não marquei isso, eu não tenho interesse não, ou eu tinha na época, agora eu não tenho mais. Então, a gente não pode, apesar dele ter colocado lá na declaração que ele aceita receber o contato, a gente não pode garantir, também não pode perder a confiança do proprietário de que está passando os dados dele para qualquer pessoa. Então, a gente precisa, sim, dessa confirmação de que ele gostaria de ter as áreas restauradas. E, ao mesmo tempo que a gente tem proprietários que estão no banco de áreas e não querem, a gente sabe que tem muitas propriedades que gostariam, sim, de ter as suas APPs, reserva legal e até mesmo área comum restaurada, só que na época de fazer o CAR não se ligou na declaração ou não sabia exatamente do que se tratava, ficou com medo de que o Estado usasse aquele dado para alguma coisa e não marcou, e talvez hoje, explicando com calma, sabendo que o CRA vem aí, ele vai precisar sim restaurar, talvez ele realmente agora ele queira fazer parte do banco de áreas e ter as suas áreas restauradas sem gastar absolutamente nada. E, aliás, uma grande dificuldade que a gente tem é quando a gente finalmente consegue ligar para o proprietário, conversar com ele, é uma pessoa estranha de São Paulo que está ligando e oferecendo para ele uma coisa muito boa. Restaurar 1, 2, 3 hectares que ele sabe que custam um dinheiro que talvez ele não tenha, oferecendo de graça, e aí a gente diz, vou passar seu contato para uma empresa que a gente às vezes nem sabe muito bem, é uma consultoria representando uma outra empresa. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma pessoa, um agente local para ter essa conversa com o proprietário. E para fazer um exercício, a gente pegou os dados que a gente tem no SIGAN, no CAR, e fez um cruzamento do que tem dentro dessa área de conectividade. Em Americana, por exemplo, 6 propriedades marcaram que gostariam, aquela declaração de que gostariam de receber a restauração, mas somente dessas 6, 3 estão dentro da área de conectividade. Em Arthur Nogueira,
das 80 que marcaram a declaração, 43 estão dentro. Hortolândia, uma única, e ela está dentro da área de conectividade. Montemor, 28, 7 delas só. Então, foi um exercício que a gente fez, a gente vê que só um município está no Mogi, que também é uma área que tem bastante pedidos, e a gente vê que tem entre 1.417 hectares e 739, que a gente sabe quem são as pessoas e que a gente, em teoria, tem um meio de encontrá-la. E aí, para fazer um outro exercício, a gente pegou o nosso banco, os nossos controles internos do banco de áreas do CAR, fizemos um exercício. As 7 propriedades de vinhedo que estão dentro da área de conectividade. Logo no início do banco de áreas do CAR, meio que foi feito um e-mail automatizado para mandar ele igual para quase todo mundo para ver o que vinha de resposta. Então, deixa eu ver, tem aqui 3 propriedades que não responderam esse e-mail. Uma delas foi acionada, aquela primeira lá. Ela não respondeu aquele e-mail automático, mas alguém indicou essa propriedade aqui, a primeira de final 25, e disse assim, banco de áreas, pesquisa essa propriedade para mim. Então, a gente mandou um novo e-mail. Passado uns dias que esse e-mail não retornou, a gente ligou para todos os telefones que tinham disponível no CAR e ele não atendeu nenhum. Quando é um telefone fixo, as nossas esperanças já começam baixas, mas às vezes acontece de sermos atendidos. Contato não iniciado é porque a gente não foi entre aquelas propriedades escolhidas para mandar o e-mail automático e nunca ninguém indicou ela para pesquisa, então a gente nunca tentou contato com ela. Tem algumas que a gente entrou em contato, respondeu o e-mail, atendeu o telefone, mas ele respondeu, não tenho mais interesse, porque a área já foi restaurada pela ONG tal, ou já foi restaurada por uma empresa tal. E temos também aqui, em Vinhedo, um exemplo do nosso Banco Forte, que é uma propriedade que, depois de um tempo, a gente, segunda e terceira tentativa, atendeu. Falei com o representante, ele falou, tenho interesse sim, e eu tenho, além das minhas APPs, gostaríamos de colocar mais áreas à disposição, porque a gente sabe que o PRA vem aí. Então, por favor, indique minhas áreas sempre que for possível. E esse tipo de propriedade, que a gente tem uma confirmação e os dados atualizados, a gente chama de nosso banco forte. Sempre que alguém pede área em Vinhedo, ou uma cidade vizinha, ou que tenha que ser na bacia, a gente primeiro oferece essas áreas que a gente tem certeza que o proprietário tem interesse. Bom, mas se as áreas do CAR, se o cadastro está desatualizado, ele não sabe como acessar porque aquele e-mail não é dele, o técnico botou os dados dele e sumiu, mas eu quero a minha área. Tem outro jeito, Cláudio? Sim, tem outro jeito. Nós colocamos lá no nosso site também o cadastre áreas, que nós chamamos de cadastro proatividade, que são pessoas que assistiram uma palestra nossa ou alguém que assistiu, chegou em casa e comentou, espalhou a notícia, botou no WhatsApp, que existe o programa, e aí a pessoa entra lá e preenche um formulário simples, que é um Google Forms, um cadastro simples. Aí esse e-mail a gente recebe aqui, liga e diz, ó, recebi um e-mail. Você está oferecendo áreas mesmo? Gostaria de confirmar seu telefone. Tem alguma dúvida? Então, ele ofereceu a área por meio desse cadastro áreas. E a gente confirmou os dados, essa propriedade ela passa para o nosso banco forte também. Bom, esse era o nosso banco de áreas do CAR. Geralmente, a gente oferece essas áreas ou somos procuradas por pessoas que, talvez algumas empresas, elas têm um departamento de meio ambiente que tem viveiro e que tem mão de obra e que tem gente que sabe fazer restauração. Então, elas precisam da área.
Então, a gente oferece o CAR, oferece o ITESP e oferece o C. Mas temos também os projetos de prateleira, que é uma maneira muito mais fácil de compensar, de fazer essa compensação, que foi o que nós apresentamos no nosso primeiro encontro. Aqui, nos projetos de prateleira, entra um terceiro ator, que é aquele que sabe restaurar e vai usar a área de quem tem para ajudar quem precisa fazer. É o terceiro ator que a gente chama geralmente de proponente restaurador. Como que funciona? O restaurador, que é o proponente do projeto de prateleira, ele que tem todo esse trabalho de olhar lá no Datagel, onde estão as áreas de gente que apertou a declaração, ele vai atrás das áreas, conversa com o proprietário, pega a anuência dele, faz um diagnóstico da área e apresenta esse projeto para a comissão interna do programa Nascença. A comissão interna avalia a parte legal e a parte técnica de projeto. Se o projeto for aprovado, ele entra na nossa prateleira. Quais as vantagens do projeto de prateleira? É muito mais rápido, né? Ele entra, escolhe o projeto, negocia diretamente com o restaurador, que é a empresa proponente. Com isso, ele ganha muito tempo para cumprir essa obrigação legal. Ele não precisa contratar o projeto todo, ele pode contratar apenas a parte que ele precisa, do compromisso dele, né? E com isso, juntando vários TCRAs pequenos, com trabalhos, com projetos voluntários, a gente faz uma área maior de conectividade. Esse agrupamento tem, sem dúvida nenhuma, um muito maior benefício ambiental. Então, um exemplo que a gente gosta de usar para ilustrar os benefícios dos projetos de prateleira é o Manancial Cantareira 1. Era um projeto que ele já foi totalmente contratado, ele foi implantado na barragem do Cachoeira, no entorno do reservatório da Sabesp, que fica em Piracaia, no PCJ. Os 100 hectares, eles foram contratados por 14 pessoas físicas e 17 pessoas jurídicas. Foram 31 TCRAs agrupados para aumentar a conectividade. Só para ter uma ideia, o menor era de 0,02 hectares, que foi uma compensação bem pequena para uma construção de residência, né? O que uma pessoa que quer só aumentar a área vai entender de muda, vai entender de SARI, vai entender de implantação, vai fazer diagnóstico. É muito mais fácil ela ir lá e contratar um projeto de prateleira. E a maior contratação desse projeto foi para compensação de uma linha de transmissão, que foi contratado 27 hectares. E aí daqui a pouquinho, vou falar do SARI, gostaria que vocês tivessem em mente. Então, os projetos de prateleira, a nossa prateleira é mais uma parte lá no nosso site, onde estão disponíveis todos os projetos disponíveis para contratação. Tem ali os filtros, onde a gente pode escolher por UGRI, por bioma, por prioridade na resolução, pelo tamanho da área. Pode usar o filtro e aí para ajudar a selecionar qual o projeto que mais atende. Clica na lupa, abre ali o nome do contato, e-mail, telefone do projeto de prateleira, e aí quem quer contratar entra direto em contato com o proponente restaurador. Uma nova modalidade de projeto de prateleira é o ativo verde. Qual a grande diferença? O ativo verde, ele pode ser implantado a partir do momento que ele foi aprovado. Os projetos de prateleira, eles só podem começar a implantação a partir do momento que eles forem contratados. E o ativo verde, a partir do momento que ele foi aprovado pela comissão interna do programa Nascença. Quem contrata um projeto que já está começado, já está implantado,
ele viu que as mudas pegaram, ele tem mais confiança de contratar, ele consegue verificar a qualidade e demora menos tempo para cumprir aquele termo de compromisso. Esse aqui é um projeto novo, foi aprovado no final de setembro, e a empresa que propôs e teve esse projeto aprovado, ela já tinha um recurso disponível e já iniciou a implantação no início de outubro para aproveitar a época da chuva. Se, no caso, ele fosse contratado em fevereiro, março, talvez não tivesse um sucesso tão grande por causa de época de chuva e coisa. Então, é isso que a gente espera, que cada vez as pessoas já tenham mais segurança de contratar os projetos, porque eles já estão em andamento. Os ativos verdes foram uma sugestão das empresas que vieram até a comissão interna do Programa Nascentes e sugeriram essa nova modalidade e foram atendidos. Bom, já são 104 projetos de prateleira aprovados, são o total da área deles, mais de 3.300 hectares, já foram contratados quase 1.600 e ainda tem mais de 1.700 disponíveis para contratação, que são essas manchinhas rosas. Tudo isso vocês conseguem ver lá no Datagel, fácil de localizar. Um desses projetos de prateleira, um bem grande, bem importante, é o projeto Fazenda Atalaia, que é em Campinas, é um projeto grande de 96 hectares, que está inteirinho dentro da área de conectividade e já foram comercializados 54 hectares. Já foram contratados e ainda tem um pouco disponível. Bom, e como que a gente vê o que está acontecendo depois que o projeto foi implantado? Nós temos também um sistema de apoio à restauração ecológica, que é outro módulo do Sistema Integrado de Gestão Ambiental, onde os dados se conversam, né? Com isso, a gente consegue gerir, ver o que está acontecendo, ter o número exato de tudo que está cadastrado, consegue monitorar, saber em que fase cada um está, e assim que for possível disponibilizar todos os dados ao público, nem todos ainda estão, a gente vai conseguir dar mais transparência para a população, para os contratantes e para todos os interessados, pesquisadores, né? Então, esse é o grande objetivo de SARI, que a gente consiga cobrar, mostrar, prestar contas do nosso trabalho para os restauradores, para a população, para todo mundo. O SARI, ele veio com a resolução 32 de 2014, né? Essa resolução, ela que define, dá as orientações e os critérios para restauração, para a gente saber até onde precisa ir, para saber quando que uma restauração tem sucesso, para saber quando que já pode considerar que a restauração aconteceu mesmo. Tem que obedecer indicadores diferentes para floresta, para campo, para cerrado. Então, tudo isso veio nessa resolução 32. E aqui um exemplo de SARI, daquele mesmo projeto do Cantareira 1. Essa linha rosa, lilás, que vocês estão vendo, é o limite daquele projeto grande de prateleira. E aqui estão os 31 números de SARI, né, projeto SARI, onde a gente acompanha o que está acontecendo dentro de cada uma dessas 31 contratações, né? Elas são monitoradas, quando tiver alcançado os indicadores da 32, é emitido um documento que diz que o TCRA foi cumprido. Essa é a comissão interna do Programa Nascentes, que faz a avaliação dos projetos de prateleira. Cada vez que um projeto é inserido no SIGAM, ele é avaliado por quase todas essas pessoas. Cada vez que surge um problema ou alguma coisa não prevista, uma novidade, essa comissão ela se reúne a cada 15 dias e tudo isso é tratado por essas pessoas que trabalham na Fundação Florestal, na Coordenadoria de Biodiversidade e Fiscalização e algumas diretorias da CETESB. E nós do Programa Nascentes.
Bom, mas isso tudo a gente faz aqui em São Paulo, remotamente, presencialmente, a cada 15 dias, o dia todo. Mas assim, não conseguimos fazer tudo. A gente é efetivo até um certo limite, como já expliquei para vocês sobre os nossos desafios. O que nós buscamos hoje, em parceria com a Prefeitura de Campinas e com todos os senhores e senhoras que estão aqui hoje, é buscar também implementar o ODS 17, que é aquele que fala das parcerias para implementar tudo que precisa ser implementado para que em 2030 a gente consiga ter um pouquinho mais de esperança e um pouquinho mais de segurança, né? Então, buscando parceiros locais, a gente precisa ter uma maior efetividade e em todas as ações que a gente está falando. Tendo parceiros locais, a gente é mais fácil de direcionar para áreas prioritárias, porque a gente tem as áreas prioritárias no mapa, mas dentro de cada município ainda tem outras áreas prioritárias. Sim, no município a gente tem 10 áreas cadastradas, dentro dessas 10, quais são mais prioritárias? Isso quem poderia dizer é o município ou o ator local, né? Com parceiros locais, a gente também busca melhorar os planos de manejo de UC, para que esses plantios eles venham cumprir esses planos, cumprir os planos de bacia, contemplar as áreas dos municípios, né? E fortalecer também as parcerias com os nossos colegas de prefeituras, da CAT, do CDRS, os sindicatos rurais, as ONGs, que cada uma dentro da sua expertise e da sua linha de atuação tem muito a oferecer para que a gente consiga cumprir esse objetivo, que é restaurar, manter a biodiversidade e garantir a segurança hídrica. Aqui é toda a resolução que o nosso programa está embasado, vocês vão ficar com essa apresentação, ou tem tudo no nosso site. Gostaria muito de agradecer a boa vontade de vocês estarem aqui hoje para colaborar e buscar entender mais com a gente. E-mails gerais podem vir para o programa Nascentes. Quem quer falar especificamente banco de áreas, pode escrever para o banco de áreas. E a gente tem esse celular que na pandemia, a hora que a gente viu que os telefones fixos não funcionavam mais, a gente começou a ter bons resultados. Tem um WhatsApp que vocês podem passar para os agricultores, podem falar com a gente por ele também, tá bom? E alguns casos mais concretos a gente tem no nosso e-book de comemoração de 5 anos do projeto. Eu e a Aline agradecemos muito, estamos completamente disponíveis para as dúvidas que vierem. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado pela excelente apresentação. Agora a gente vai ter um tempo de perguntas. Eu queria só reforçar uma fala que a Cláudia disse, que é a importância de vocês que estão participando dessa reunião tem para a gente acessar os proprietários rurais. Como ela disse, todos nós aqui sabemos que recebeu uma ligação de São Paulo contando uma história que ele vai receber uma restauração que ele super caro, que dê dinheiro, assusta. A gente às vezes acaba, mesmo nós mesmos do município, acessando eles como prefeitura, eles ficam um pouco assustados. Muitas vezes eles acham que a gente só vai bater na porteira deles para cobrar alguma coisa, para multar, alguma coisa do tipo. Então, o papel de vocês é fundamental para essa aproximação, é fundamental para a gente ter acesso a eles. Vocês tenham já o conhecimento de como fazer essa aproximação, e é isso que a gente espera de vocês, justamente para a gente ter sucesso nas restaurações e ter sucesso no aumento da biodiversidade. Então, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, que eu vou perguntando aqui para os do chat, eu vou perguntando aqui para a Cláudia. Já tem uma, Cláudia, já vou ler para você. É da Francisca Pinheiro. Tenho 5 áreas para plantio no município de Engenheiro Coelho, são APPs, que ajudará na conectividade. Preciso de mudas. Como faço para colocar essas áreas na vitrine? No caso, você não vai receber só as mudas. O programa Nascentes, ele é
é o compromisso de uma empresa ou de uma pessoa física que vai ser feito na sua área. Eles vão te dar as mudas e vão implantar para você. Você vai ter todo o trabalho feito ou diretamente pela empresa ou por alguém que eles contratarem para fazer para você. Eles não vão te dar só as mudas, porque isso eles provavelmente vão acompanhando ao longo do tempo, porque eles precisam ter esse termo de compromisso cumprido com o Ministério Público, com a CETESB. Então, não é só as mudas, mas é melhor que isso, é tudo. Às vezes a cerca e tudo mais. Eu acho que naquela parte do site que você falou, né, que cadastre uma área, né, que ela colocaria, seria isso? Aí, no caso, se você não... O legal é você ir lá e clicar, se você conseguir entrar no CAR, é legal ir lá e clicar na declaração. Mas se você não consegue entrar no seu CAR, você vai lá no Cadastre Áreas que a gente recebe e entra em contato com você. Bom, obrigado, Cláudio. Pessoal, fiquem à vontade, sem vergonha. Podem perguntar. Os projetos de prateleira, se os proprietários precisa ter 5 hectares, né? O mínimo de tamanho que um projeto de prateleira tem que ter é 5 hectares. Se os proprietários não quiserem que empresa por empresa bata lá para ele ir restaurando aos pedacinhos, os vizinhos podem conversar e chamar uma empresa para fazer um projeto de prateleira para eles. Essa é uma opção também. Às vezes mais segura, que aí você sabe quem vai bater na sua porta, você sabe que é uma empresa, né? Vai ter uma conversa, talvez possa até fazer um contratinho, alguma coisa assim. É uma opção para o produtor também. Eu tenho uma dúvida. Não sou produtor rural, eu sou do Iclei, mas eu tenho uma dúvida exatamente sobre essa abordagem. Vocês falaram que é realmente difícil conseguir o contato, conseguir o e-mail atualizado, etc. E que é legal que as pessoas que estão na ponta, né, consigam fazer essa abordagem. Como vocês recomendam que isso seja feito, né? Você chega com um projeto lindo na mão e fala, ó, é só aceitar, é só se inscrever. Como que a gente consegue convencer o produtor rural de que, sim, realmente é uma coisa que está ali disposta a ajudar e é confiável e tem um lastro por trás, né? Tem como acompanhar o que está acontecendo. O ideal é que, geralmente, os proprietários eles têm uma confiança muito grande nas casas de agricultura, né? Ou quando um fez e deu certo, conta para o vizinho. Eu te confesso que eu não sou uma funcionária de campo, eu sou uma funcionária de escritório, mas então eu tiro um dia para ligar, assim, que eu esteja calma, tranquila, e aí eu ligo. Fulano, gostaria de falar com fulano, eu sou a Cláudia, eu trabalho no lugar tal, o meu telefone é tal, o senhor fez o cadastro ambiental rural, não sei se foi o senhor que fez, se foi alguém que fez, explico tudo. E aí eu digo assim, meu número é tal, se quiser ligar para confirmar, se quiser eu posso mandar um e-mail com todas as informações que eu falei para o senhor, posso, né? Eu falei esse negócio de e-mail porque várias pessoas falaram, eu prefiro que você me mande por e-mail, porque aí eu mando para o meu advogado, mando para não sei quem. Então, a gente liga, explica tudo, deixa um telefone disponível para ligar se quiser confirmar, e aí eu mando um e-mail personalizado, explicando tudo para a pessoa. Aí depois que ela ligou, perguntou para o filho, para o advogado, para quem ela pode se sentir segura, que é aí que ela retorna. Mas eu nunca bati na porteira de ninguém, sempre que a gente precisou, a gente ligou para um colega nosso de regional ou algum colega da CAT que a gente conhece e disse, ó, precisamos disso, conversa assim, 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 explica, vai de crachá, vai de...
Temos trabalhado assim. Entendi, obrigado. Está me ouvindo? Pode falar, Francisco. Sim. Tudo bem? Meu nome é Francisco, eu sou conselheiro do CONDEMA, representando no CONDEMA, a área rural de Pedra Branca, né? Onde que nós temos vários proprietários rurais. E, além, eu queria uma informação, porque em relação ao CAR, isso é de cada proprietário, que tem que enviar mesmo o CAR através da CAT ou da prefeitura e tal, né? Agora, me informa uma coisa, em relação, por exemplo, uma área pública, onde tem uma memória de uma nascente, que a gente tem um projeto de uma memória de nascente, teria como fazer algum trabalho junto com essa área pública, que tem a titularidade, que é a área pública também? Tem, mas o problema é que a gente tem que, a hora que a empresa vai restaurar, ela precisa de uma anuência, tem que saber quem é o proprietário, mesmo sendo público, tem que ter uma autorização. A Prefeitura de Osasco entrou em contato com a gente, dizendo que eles não têm área rural, mas que eles tinham algumas áreas públicas. E aí, esses dias, aproveitando o Dia da Árvore, tudo que a empresa quer fazer alguma ação de Dia da Árvore, eles pediram um local em região metropolitana que pudesse fazer essa doação. Então, a gente colocou em contato com a Prefeitura de Osasco, mas precisa saber quem pode dar essa anuência. Ô, Ângela, esse projeto é um projeto que a gente deu entrada na Prefeitura de Campinas. Eu acho que você lembra, deve ter conhecimento, que na época do secretário Paulo Sérgio, a gente fez uma visita nessa área, que é uma área pública, né? Próximo a uma creche, a escola Salvador Bove, que tem uma nascente, onde foi feito um projeto através da creche, um projeto chamado Memórias da Nascente. Eu tenho até o número de protocolo e tudo, talvez eu possa até te enviar, se for o caso. Oi, Francisco, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Depois, se você puder me mandar, assim, o número do protocolo, já faz muitos anos, para a gente resgatar, então, aí também esse projeto. E aí, eu vou aproveitar aqui, então, na linha do que o Francisco colocou, Cláudia, só reforçando, os municípios também podem inscrever as áreas públicas no programa. Podem, Tá. só que aí essa prefeitura, ela vai ter que fazer o acordo com a pessoa, vai ter que cumprir o compromisso com o restaurador, mas pode sim. Geralmente, quando tem alguma oficina do município Verde Azul, que é uma outra política pública aqui da Secretaria, falam do programa Nascentes. Aí a gente recebe uma enxurrada de municípios querendo aderir ao programa Nascentes. A gente não tem nenhuma adesão, a gente só faz a interlocução. O que a gente diz para as prefeituras? Façam um banquinho, já que vocês são agente local, façam um banquinho, e toda vez que alguém pedir área no seu município ou no município vizinho, mas que, de acordo com a resolução 7, possa ser cumprido no seu, a gente passa a demanda para você, e você representa os agricultores, porque eles, às vezes, sozinhos não querem ter essa conversa. A prefeitura representa, a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, representa esses agricultores do município. Mas pode sim. Área pública também. Aline? Oi, estão me ouvindo ou não? Sim. Sim, boa tarde. Eu estava sem microfone antes, eu não tinha testado ainda para saber se estava funcionando. Bom, gente, eu sou a Aline, eu trabalho na equipe técnica do programa Nascente, junto com a Cláudia. Eu queria só complementar um pouco a pergunta da Ângela, né, a resposta que a Cláudia deu. A única diferença quando a gente pensa em área pública da prefeitura, a gente não tem um sistema estruturado para permitir que essas áreas estejam visíveis no Datagel, né? Hoje em dia, se você pega a área de unidade de conservação, de assentamento de reforma agrária ou do CAR, tudo automaticamente já fica disponível para que o interessado tenha acesso, né? Consiga enxergá-las e possa requisitar o acesso. Para a prefeitura fica naquele que a Cláudia comentou, que é o nosso banco forte. Então, a gente vai ter um cadastro aqui sabendo, por exemplo, que a prefeitura de Campinas tem tantos hectares, e que o telefone da prefeitura, o contato é tal. A gente fez isso com o Itu deu certo. Tinha área pública e tinha área de propriedade rural.
Então, a gente, como é um volume menor, a gente não está automatizado ainda. Se a gente vê que é um volume maior, se vocês, por exemplo, têm um link do banco de áreas, a gente pode divulgar no nosso site, como a gente faz com o pessoal da agência PCJ, a gente tem no nosso site, Banco de Áreas, tem um link lá escrito, Banco de Áreas e Projetos do PCJ. Quem entra no nosso site, clica no link lá e é direcionado para o banco deles. Então, se vocês, né, se a prefeitura tem alguma coisa estruturada, a gente serve de vitrine para vocês, para essas áreas. Se não tiver, a gente tem uma planilha interna, que é um controle nosso, e assim que alguém pedir a área próximo do município, né, Cláudia, a gente vai passar o contato da prefeitura. Ele não vai ficar visível no sistema porque a gente não tem isso desenvolvido, mas a gente consegue de outras formas fazer essa ligação, essa articulação na prefeitura que tem essa área pública com alguém que está interessado. Perfeito, Aline, obrigado pelo complemento. Alguma pergunta a mais? Ângela, quer falar? Eu quero, rapidinho. Acho que se a gente não tem aqui, acho que mais perguntas nessa linha, queria ver com o pessoal que está aqui presente hoje, né? Deixa eu tirar, fica melhor. Que está presente aqui hoje, se a gente, acho que se colocar à disposição, tanto Campinas, né, os municípios, quanto as meninas aí do programa Nascentes, para que esse contato, né, assim, pedir, acho que encarecidamente, que o pessoal aí dos sindicatos, as casas de agricultura, CAT, a Embrapa, que tenham essa proximidade com os proprietários rurais, né, que possam divulgar, eu acho que o programa, os benefícios, as oportunidades que ele oferece, e que a gente está aqui, tanto nós quanto vocês aí do Nascentes, à disposição para esclarecer dúvidas, se vocês quiserem, ó, eu já me comprometendo aqui junto com vocês, mas se conseguirem juntar alguns grupos de proprietários, né, a gente vai lá, explica novamente, faz uma apresentação aí com um recorte bem voltado para os proprietários, porque eu acho que o que a gente está aqui mesmo é somando os esforços para que a gente consiga restaurar e oferecer a esses proprietários, né, essa possibilidade de restauração por terceiros, né, ainda que não precisa vir aí como uma obrigação ainda e pelas mãos dos próprios proprietários. Então, acho que a nossa ideia aqui hoje é pedir esse esforço aí de vocês e a parceria nessas tratativas com os proprietários rurais, que vocês têm a facilidade, estão ali batendo porteira e conversando com todos eles, né? Então, estamos aqui à disposição. Ali, o Luiz já mandou o contato, já estamos anotando. Luiz, contamos com o sindicato aí de Campinas para nos ajudar nas tratativas. Estou colocando o nosso e-mail aqui da equipe de Campinas do Reconecta no chat também, se alguém tiver alguma dúvida. A Ângela, Carlos, Gabriel e eu, só mandar um e-mail, a gente conversa também. Pessoal, só queria fazer um destaque rapidinho de que não foi à toa, né, que a Ângela apresentou o plano de conectividade antes, né, de falar disso. Não apenas muitas áreas são condizentes, né, com o plano de conectividade, como é previsto nesse plano que essas áreas sejam restauradas. Então, fazer esse cadastro e apoiar os municípios a fazerem esse cadastro e ajudar a cumprir com um plano que foi muito bem estabelecido, com muito carinho, que cumpre com funções ecológicas, que tem um planejamento por trás, né? Então, não é restaurar porque está na lei, porque tem que fazer, é porque você está mostrando um caminho para que a região consiga cumprir serviços ecológicos. Fornecimento de alimentos, fornecimento de água, limpeza do ar, que a fauna consiga transitar entre esses espaços. Então, tudo isso está dentro de uma lógica maior. Aqui também no chat foi colocado o link do plano, se vocês quiserem dar uma olhada, vale muito a pena. O plano foi feito para o município, foi feito para os municípios, né, para a região metropolitana, para todo mundo entender, se empoderar e trabalhar em prol dele, para a gente garantir que no prazo, então, ele vai estar lá lindo, complementado, e a região, mais uma vez, né, como um sinônimo aí de desenvolvimento sustentável, né, de integração com o meio ambiente. Isso é bem importante, né? Já é a região que tem mais cadastros, né, no site. Então, vamos seguir com essa meta firme e forte. Eu acho que se ninguém mais tiver nenhuma questão, acho que a gente já pode ir encaminhando para o término da reunião.
Alguém mais? Queria agradecer em nome da equipe de Campinas a participação de todos vocês, a participação da Cláudia, da Aline, todas as pessoas, e que, mais uma vez, estamos à disposição, tanto acima como a Prefeitura de Campinas, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Como o Diogo bem disse, a intenção é maior, não é só uma palavra ruim, mas não é só a restauração, mas sim toda a questão da biodiversidade, a questão do controle climático na nossa região. Então, a gente conta com o apoio de todos vocês. Muito obrigado pela participação. Quer falar alguma coisa, Ângela? Cláudia? Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de ouro que vocês nos ofereceram de colocar em contato com os nossos outros parceiros, né? Consideramos parceiros todos que trabalham pela restauração, independente da entidade que representam hoje. Estamos completamente disponíveis e empenhados para que cada um em ajudar no que for necessário. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado a todos, até mais e continuamos em contato. Um abraço. Tchau, gente.